Oi, gente! Hoje eu tô filmando aqui na casa dos meus pais. Tô aqui na sala, tentei arrumar esse cantinho aqui pra gravar, mas eu não sei se a iluminação tá muito legal e a câmera tá um pouquinho distante, não sei se o som vai ficar bom também. Não vou falar muito alto porque a Laura tá ali dormindo, eu tô aqui só de olho nela, enquanto ela tá dormindo eu tô aqui gravando pra vocês. Então, faz um tempinho que eu não gravo, né? Tô meio sem jeito. Eu tinha já gravado esse vídeo, só que não ficou muito legal, porque eu tava muito preocupada dela acordar ou não. E aí eu tava gravando do lado de fora, até na casa da minha sogra, e começou a chuviscar. Então eu parei de gravar, não ficou muito bom o vídeo. Então agora eu tô aqui, vamos ver se, né, sai esse vídeo com as perguntas sobre o parto da Larinha. Eu pedi pra vocês comentarem lá no Instagram, botarem as perguntas e também na página, enfim, eu fui catando assim as perguntas onde eu fui achando, até em outras fotos também, e eu vou aqui responder pra vocês. A Thaís Bar, ela perguntou lá no Instagram: Paulinha, muito ansiosa pra sair logo esse vídeo pós-Larinha. Eu também tava muito ansiosa pra gravar, gente, esse vídeo, e eu acho que ele vai ficar um pouquinho longo, porque eu tenho muita coisa pra falar. Primeira pergunta: doeu muito o processo do parto? Sim, doeu bastante. Eu imaginava já que a dor era bem intensa, né? Mas assim, gente, dói bastante. Teve uma hora assim, quando eu tava acho que com uns quase 5 de dilatação, que foi a hora que começou a vir a dor mesmo, sabe? Aí eu falei assim pra doutora Silvia: ai, vai doer mais do que isso? Aí ela: vai só mais um pouquinho. E, gente, dói bastante. Quando eu tava com 9 de dilatação, cada vez que vinha a contração parecia que eu ia desmaiar, sabe? Porque eu sentia assim como se fosse uma fraqueza. A dor é bem punk mesmo, mas assim, não é nada insuportável, sabe? É uma dor suportável. E quando ela vem, que assim, a dor vai vindo, você vai sentindo ela fraquinha, ela vai ficando forte, forte, forte. Chega uma hora que ela fica assim, tensa pra caramba, mas quando ela vai embora, é um alívio tão gostoso que você sente, sabe? É estranho falar, né? Tipo, mas é um alívio muito gostoso, assim, então é uma dor super suportável. Não é nada que você vá morrer, sabe, de tanta dor. É suportável. Segunda pergunta que ela fez: o primeiro pensamento ao ter a ursinha Lara em seus braços. Gente, é surreal, sabe? Quando eu peguei a Lara assim no braço, aquela coisinha que eu esperava tanto sentir, sabe, assim, no meu colo, assim, sabe, encostada em mim. Cara, eu não sei explicar, mas foi uma coisa assim, só agradecimento, sabe? Por ter corrido tudo bem, por ela estar ali viva na minha frente, sabe? Respirando, com os olhos abertos, assim, sabe? E com aquela tosse gostosinha, assim, toda vez que ela tosse eu lembro do momento que eu peguei ela no colo. Eu não sei explicar a sensação, gente. Foi gratidão, um amor inexplicável, uma sensação maravilhosa, assim. Foi incrível, foi emocionante, eu não conseguia parar de chorar, eu não sabia o que falar, o que pensar na hora, assim, nossa, foi louco demais. Acho que eu nunca senti algo tão grande, assim, tão, sabe, louco assim na minha vida. Foi maravilhoso, foi sensacional. Alguma dificuldade como mamãe? Até agora não. A dificuldade assim que eu tô tendo, que eu tô achando bem chato, é andar com ela na rua, sabe? Eu quero andar com carrinho, mas as calçadas são horríveis. Às vezes eu tenho que ir pela rua e a rua também é horrível, sabe? E isso aí eu tô tendo essa dificuldade. Mas fora isso, não tô tendo dificuldade nenhuma, não. O sono é ruim, né? Tem essa questão do sono, que você acaba dormindo pouco. Então, assim, ela acorda algumas vezes de madrugada, mas nada muito surreal. Mas assim, você acaba ficando com sono, isso é ruim, mas faz parte. Eu não tô vendo isso como uma dificuldade, eu tô vendo isso como uma consequência, faz parte. Sua rotina de cuidado de beleza ainda é a mesma? Sim, ainda é a mesma. A única coisa que eu mudei, eu não cheguei a falar naquele vídeo que eu postei aqui falando sobre os cuidados que eu tô tendo com a minha pele no momento da gravidez, né? No período da gravidez eu usei alguns produtos e eu postei esse vídeo, eu vou deixar o link aqui pra quem quiser assistir. E a única coisa que eu modifiquei foi o meu desodorante. Eu gosto de usar o Rexona, eu usava um com cheiro e aí eu troquei por um sem cheiro, então eu uso um sem perfume. E eu não tô usando o Body Splash, o hidratante continua aquele da La Roche-Posay, sem perfume também. Tudo assim pra não colocar muito cheiro forte nela, sabe? Ela é muito novinha, eu ainda não sei se ela vai ter alergia, essas coisas, então quanto mais eu puder evitar essas coisas eu prefiro.
Então é tudo sem cheiro, assim. A Marcela até brincou comigo que agora eu tenho um perfume novo, que é cheiro de leitinho. Então eu ando com cheiro de leitinho pra cima e pra baixo. E a quinta pergunta da Thaís, não é nenhuma pergunta, manda um beijo pra mim. Thaís, um super beijo pra você, muito obrigada. A Thaís tá sempre aqui, ela tá sempre comentando nas fotos, é uma fofa, muito, muito obrigada mesmo pelo seu carinho, eu fico muito feliz, sério mesmo, um beijão. Agora as perguntas da Denise Denisio Souza. Ela fez algumas perguntas também. Oi Paulinha, adoro seus vídeos, muito obrigada. Tenho algumas perguntas. Primeiro, você tomou peridural? Não, eu não tomei a peridural, eu tomei a RAC. Eu não sei por que me deram a RAC, geralmente a RAC é para cesárea e em alguns casos dão no parto normal. Mas eu achei ótimo, eu queria ter tomado quando eu estava com 7 de dilatação. E aí a doutora falou assim, não, só quando você tiver com 8 ou 9 de dilatação, para não atrapalhar o processo do parto e tal. E aí quando ela foi ver de novo a dilatação, eu já estava com 9 e aí eu tomei anestesia e, gente, assim, não era assim, o anestesista ficou falando toda hora que a dor não ia passar completamente, era só um alívio e tal. Toda hora ele falava, Paula, eu não posso passar a sua dor por completo, é só um alívio. Mas a anestesia pegou de um jeito que eu não sentia as minhas pernas, sabe? Tipo, pra eu ficar na posição de parto, tiveram que colocar as minhas pernas. O Duda e a doutora colocou minha perna, assim, sabe? Na posição que tinha que colocar, porque pegou muito, sabe, a anestesia. Eu nunca tinha tomado anestesia. Ah, não, eu tomei uma vez quando eu fui tirar uma verruga que eu tinha aqui no rosto. E aí eu tomei anestesia. Mas assim, pegou mesmo, sabe? Eu não senti nada. Por isso que tinha uma pessoa orientando na hora de fazer a força, porque eu não tava sentindo, eu não senti a Lara saindo, sabe? Eu não senti aquela dor, não senti mais nada. Depois que eu tomei a anestesia, sumiu dor, foi ótimo, eu amei, foi maravilhoso. O que mais? Segunda pergunta, tudo ocorreu como você queria ou teve alguma experiência negativa durante seu parto? Tudo ocorreu como eu queria e muito mais do que eu esperava. Foi maravilhoso, eu amei o parto, eu quero ter normal de novo, eu ainda quero outro filho, eu quero o Gabriel. Ou outra menina, não importa, eu quero outro filho, não quero ficar só com a Lara. E eu quero que seja com a doutora Silvia, no mesmo hospital, sabe? Tipo, do mesmo jeito que foi maravilhoso, gente, eu não tenho do que reclamar. Foi, assim, um momento muito abençoado. Cara, a gente rezou muito, a gente estava muito preocupada com esse momento e graças a Deus a gente conseguiu resolver tudo. Eu mudei de médica e ela me aceitou bem no finalzinho. Eu vou contar essa história depois, mas assim, foi ótimo, sabe? Eu amei demais, demais mesmo, foi maravilhoso. Terceira pergunta, seu trabalho de parto durou quantas horas? Como foi lidar com a dor? O trabalho de parto eu não lembro exatamente quantas horas duraram, porque assim, a bolsa rompeu quando eram 8h30 da manhã, a bolsa rompeu. E aí eu fui pro hospital, já era meio-dia e pouca, se eu não me engano. A dor mesmo começou a vir lá por volta de 5 e pouca da tarde. E aí quando foi 10h07, ela nasceu. Então assim, foi todo esse tempo, mas assim, de dor mesmo, não foi muito tempo. Eu achei que foi rápido, na sala lá de parto foi rápido. Claro que quando você tá sentindo a dor, parece uma eternidade, aqueles segundos, né? Mas, não sei, eu não achei que foi assim, sabe, uma coisa cansativa demais. Eu fiquei muito cansada, porque você faz muita força, mas assim, não foi aquela coisa de ir até o dia seguinte, sabe? Foi tranquilo. E como eu lidei com a dor, na sala de parto, que foi lá na perinatal da Barra que eu tive, foi na sala de parto 2, se eu não me engano. Ela foi recentemente reformada, então assim, tinham vários equipamentos bem legais, tinha uma banheira, assim, até o ambiente era bonito, tinha jogo de luzes, sabe, aquele esquema de iluminação, de apagar uma, deixar só outra acesa, tinha um teto assim, em cima da cama, que era cheio de luzinhas, então ficava aquelas luzinhas piscando, parecia um céu, muito bonitinho. Tinha banquinho no chuveiro, tinha uma banheira com um fundo bonito, tinha bola de parto, tinha uma argola que você podia se pendurar. Então eu fiquei na banheira praticamente a maior parte do tempo. Eu só ia na cama para a doutora poder monitorar o coração da Lara. Depois eu fiquei fazendo alguns exercícios na bola de parto, que eu levei a minha amiga obstetra, enfermeira obstetra, a Bruna, e ela ficou fazendo massagens em mim com óleozinhos e um cheirinho suave, assim. Ela me ajudou com alguns exercícios na bola.
Eu fiz alguns exercícios com o Duda também, que eu segurava assim, eu abraçava ele aqui assim, né? E ele me segurava. E aí quando vinha a dor, eu tinha que tipo me jogar nele assim, sabe? Jogar o meu peso em cima dele, me agachar e fazer força. Que isso ia ajudar o bebê a sair também. E eu gostei de fazer esse exercício. E foi isso. Ficar deitada sem condições, não dava pra ficar deitada. Às vezes eu queria ficar deitada, mas sabe, você fica cansada, mas a dor ficava insuportável, assim. Quando ficava deitada, a dor era horrível. E de lado também era muito ruim. A dor ficava bem power, assim. Mas na banheira, na água quentinha, eu ficava assim, sentada em cima das minhas pernas, sabe? Então eu achei essa posição bem confortável. Ou então apoiada, com o bumbum assim, apoiado na cama também, eu gostei. Então foi assim que eu fui lidando com as dores, gente. Mas assim, eu acho que nada fazia ela ficar totalmente tranquila, sabe? Foi como eu falei, deitada e deitada de lado era horrível, não dava mesmo. Mas nesse jeito assim, eu acho que foi bem legal, assim. Eu gostei muito de ter ficado na banheira, mas eu não queria que ela nascesse na banheira. Mas foi mais ou menos isso. E agora a pergunta da Gabriela P. Sobem. Como você está cuidando dos pontos? Os meus já estão ardendo. Então, quando a Lara saiu, deu um cortezinho. Não foi a médica que fez, foi a cabecinha da Lara mesmo. Esse corte, gente, é proibido, tá? Se a sua médica quer fazer esse corte, muda de médica, sai correndo. Esse corte é proibido, não pode fazer. Eu esqueci o nome desse corte. Mas enfim, aí eu tive uma pequena laceração e a doutora deu uns 5 pontinhos. E assim, foi tranquilo lidar com os pontos. Claro que assim, incomoda, você não pode sentar rápido, levantar rápido, pegar muito peso, fazer muito esforço. Tem que evitar comer certas coisas para os pontos não inflamarem. Então assim, era meio desconfortável. Eu ainda fui querer usar a cinta e os colchetes que prendem a cinta embaixo acabou forçando e aí ficou um pouco magoado. Então acho que ela nasceu na quarta, aí isso foi no domingo, que eu fiquei o dia todo com a cinta, incomodou bastante. E aí eu parei de usar a cinta fechadinha, né? Eu coloquei uma calcinha e fiquei usando a cinta só assim na barriga. Então eu fiquei sentindo bastante incômodo nos pontos. Mas eu tomei um remédio, Voltaren, que a médica passou. Só que eu aqui, tonta, eu achei que eu tinha que tomar esse remédio caso eu sentisse alguma dor, mas não. Era pra eu estar tomando desde quando eu saí da maternidade. E aí eu comentei com ela da dor, ela perguntou se eu estava tomando remédio, eu falei que não. Ela, Paula, você tem que tomar o remédio. E aí eu comecei a tomar esse remedinho e aí foi super tranquilo, comecei a me sentir bem mais aliviada. E eu tava passando também um spray, toda vez que eu ia no banheiro fazer, né, número 1, número 2, eu tinha que lavar no chuveiro, com um sabonete líquido de glicerina da Granado, que foi isso que ela indicou, que é o mesmo que a Lara toma banho. E ela até recomendou usar esse sabonete assim, para sempre, parar de usar Dermacide, porque contém álcool, e esse é mais suave para a região. E aí eu tinha que secar com gaze e aí espirrar colocar um spray, que se eu não me engano é Adoba o nome, Adoba, uma coisa assim. Então era esses os cuidados que eu tinha que fazer e tomar cuidado quando eu fosse pegar lá e sentar assim pra dar de mamar. Mas foi tranquilo, depois de 1 semana e meia, quase 2, os pontos já tinham caído todos. E eu fui na revisão, tava tranquilo, de 1 semana. Recentemente eu fui na revisão de 1 mês e também ela falou que tava tudo tranquilo, fechou direitinho, não ficou nenhuma pelezinha assim pra fora, ficou tudo bonitinho. Então tá tudo direitinho e é isso, já tô liberada pra comer as coisas, só não pode assim refrigerante, né, tomar álcool, essas coisas assim, mas show de bola. A Amandices perguntou: Paula, tinha comentado no vídeo do parto, mesmo sendo humanizado, você não se incomodou com a equipe lá dentro? Conta suas impressões, como foi a dor, como lidou com ela, etc e tal. Um beijo, muita saúde pra vocês. Então, Amanda, aquelas pessoas só ficaram ali na hora mesmo do parto mesmo, assim, de acontecer, sabe? Porque durante todo o dia, quem ficou ali na sala foi só o Dudinha, a doutora e a minha amiga Bruna, mais ninguém. Só elas ficaram ali. De vez em quando entrava uma enfermeira para deixar alguma coisa que a médica tinha pedido, não sei, levar água, alguma coisa assim. Mas no momento do acontecimento ali, estavam ali na sala o anestesista, que ele estava acompanhando,
Quem mais? Tinha uma enfermeira esperando a Larinha nascer para poder colocar lá e botar a cobertinha nela e tal. E tinha a médica que estava me orientando, porque eu não estava sentindo as minhas pernas, né? Então ela estava me orientando quando vinha a contração, e a contração ficava assim, tipo no ápice. E aí ela pedia para eu fazer a força que ia ajudar a Lara a nascer. Eu acho que só tinham essas pessoas, acho que não tinha. Se eu não me engano, tinha 1 ou 2 enfermeiras. E não me incomodou não ter aquelas pessoas ali na sala, não. Na verdade, eu nem me importei, sabe? Eu só queria que ela nascesse logo e pronto pra pegar ela e carregar pra minha casa. Eu não me incomodei daquelas pessoas ali. Não fez diferença pra mim se tivesse ou não. Então não me incomodou. E as impressões da dor, foi o que eu falei. Eu sabia que ia doer, só que eu não sabia que ia doer tanto assim. Mas não é nada insuportável, gente. Tranquilo, assim. Acho que toda mulher é capaz de passar por isso, sabe? Toda mulher consegue. Eu acho que se você tem as condições e tal direitinho para ter um parto normal, né, de acordo com como foi sua gestação, eu acho que toda mulher vai conseguir passar por essa dor, sabe? Não é nada insuportável. Não existe uma mulher fraca que não vá suportar a dor, sabe? Se você está pensando que assim, eu não quero ter parto normal porque eu acho que não vou suportar a dor. Sim, você vai suportar a dor. Ainda mais que você quer que ela nasça, sabe? Então, é suportável. A Gisele Santos perguntou: eu queria saber o que dói mais, são as contrações ou a saída do bebê? E como você descreve quando a viu? Desde já digo, achei lindo o seu parto. Muito obrigada, Gisele, também achei lindo o parto. Assim, pra mim o que doeu mais foram as contrações, porque a saída do bebê eu não senti por causa da anestesia, então acredito que deva doer, gente, mas assim, eu não sei, entendeu? Porque eu não senti, então não tem como eu te responder isso, Gisele, desculpa. E como você descreve quando a viu, eu já comentei também, foi muito surreal, gente, foi louco. Se eu fechasse os olhos, eu consigo sentir, sabe, aquela coisinha pequenininha, gostosinha, assim, sabe, no meu colo. Sabe, sujinha, sabe? Ai, gente, muito gostosa, foi muito incrível. Eu ainda consigo sentir, sabe, a sensação, assim, foi muito louco. Eu não sei explicar a sensação, mas foi surreal. A Luciana Castro perguntou: quando você decidiu que seria parto normal e se o hospital apoiou sua decisão, você foi assistida por um médico ou por uma doula? Pelas duas. Quando eu decidi, eu sempre quis ter parto normal, desde quando eu quis ter filho, que, sei lá, acho que foi na adolescência ou antes. Acho que na pré-adolescência, acho que quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu já tinha o sonho de ser mãe, quando eu crescesse, claro. E eu sempre achei o parto normal lindo e melhor, porque, gente, o parto normal é uma coisa natural da vida, sabe? Tipo, eu achava uma coisa incrível, divina de Deus, sabe? Então eu sempre quis ter o parto normal. Só que eu tinha medo, claro, né? Eu tinha medo tanto se fosse normal quanto se fosse cesárea. Os dois eu tinha muito, muito, muito medo. Mas eu sempre quis o parto normal. A minha médica, ela começou a me empurrar cesárea no final do parto no final da gestação. E aí eu mudei de médica, eu tava com 38 semanas, eu fui pra médica de uma amiga minha. E a doutora Silvia, ela é incrível, excelente, gente, ela é surreal, a médica surreal. Você não parece que ela é médica, parece que ela é uma amiga sua, sabe? É muito surreal a médica. Vou deixar o contato dela aqui embaixo, quem quiser ir lá fazer consulta com ela atende em Ipanema, ela é incrível. E aí ela super apoiou todos os questionamentos que a médica tava botando, sabe? Não pode porque tá com volta do cordão, não sei o que, não sei o que lá. Ela foi falando, não tem nada a ver, não sei o que, sabe? Enfim, ela orientou lá, me acompanhou e eu tive 2 consultas com ela e a Lara nasceu. Então ela foi super tranquila, ela quer levar o parto normal até o fim. Se você tem a sua gravidez, tá sendo tranquila e pode ter um parto normal, ela vai carregar isso até o final, sabe? Ela não vai mudar de ideia. A outra médica tava falando que eu tava dilatando, eu tava com 38 semanas. Ela fez o toque em mim, ela falou assim, você tá dilatando, é melhor marcar logo a cesárea pra essa semana, porque ela pode nascer a qualquer momento, e não sei o que, fica em casa em repouso, toma Buscopan se você sentir alguma dor. Sério, eu juro que ela tava falando isso.
E aí eu fiquei assim, meu Deus, sabe, a Lara tá nascendo. E gente, quando eu fui na outra médica, eu não tava dilatando nada, sabe? Era tudo uma historinha pra boi dormir da outra médica e pra fazer a cesárea. E se eu fosse na onda dela, a Lara ia nascer com 38 semanas e a Lara nasceu com 40 semanas. No momento que ela quis sair, não no momento que eu quis que ela saísse ou que a médica queria, sabe? Então assim, preste atenção na médica de vocês, tá? Cesárea é uma operação de risco, sabe? É só quando tem um risco mesmo, não é assim por qualquer coisa. Ah, eu quero que nasça no dia tal, porque eu gosto desse dia. Não, não é por causa disso. Cesárea é uma parada sinistra, sabe? São 7 camadas, gente, sabe? De corte ali. É meio tenso, não é uma operaçãozinha simples. Tá uma coisa assim tão normal hoje em dia, parece que sei lá, é normal a cesárea, sabe? Mas não, gente. Se você puder optar pelo parto normal, vai com isso até o final. Se sua médica tá esquisita contigo, muda de médica, sabe? Vai lá na doutora Silvia, ela te aceita. Deixa eu ver mais alguma coisa. Tá. A Paloma Lavo, desculpa. Ela perguntou, quanto tempo durou o trabalho de parto? Já respondi também, foi assim, eu fiquei o dia inteiro praticamente em trabalho de parto, mas as dores mesmo, elas começaram só lá por volta de 5 e pouca, 6 da tarde. Eu acho que foi isso. Lá no YouTube eu ainda não respondi os comentários, gente. Eu tenho que responder, é falta de tempo mesmo. O chuchuzinho ali mama o dia inteiro. Tem vezes que ela quer ficar quase 2 horas pendurada no peito, é muito engraçado. Eu vi lá no YouTube, uma menina perguntou, gente, eu não me lembro agora, eu olhei rápido, sobre o meu plano. Perguntou assim, para eu falar sobre o plano e a maternidade. Foi na perinatal da Barra, como eu já falei. Meu plano é o Bradesco Top Enfermaria, que de top não tem nada, é o básico. Foi enfermaria, lá na perinatal tem sim enfermaria, apesar de quando você vai fazer um tour para conhecer a maternidade, eles não mostram os leitos, mas de lá tem enfermaria e o Bradesco cobre, tá ok? Só que o reembolso não é como o reembolso de apartamento, né? Que é um pouquinho mais quando eles vão te reembolsar. Eu vou postar mais coisas sobre a Lara, sobre a gestação, que eu não pude gravar durante a gestação, mas eu vou falar sobre infecção urinária, sarna, candidíase, eu vou falar sobre essas coisas. Como que eu arrumei a bolsa da Lara para levar para a maternidade, que eu já recebi perguntas sobre isso. Eu quero gravar vídeo sobre isso também. Sobre banheira, cadeirinha, essas coisas assim eu vou falar também. Então é isso, meninas, sugestões de vídeo deixa aqui embaixo. Se vocês gostaram do vídeo, não deixe de dar aquele joinha para me ajudar na divulgação. E de se inscrever aqui no canal para vocês receberem todos os vídeos em primeira mão no YouTube de vocês. Um super beijo, muito obrigada pelo carinho e até o próximo vídeo. Tchau!